Olá pessoal, Gabriel da GR Investing aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E é o seguinte pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar dando continuidade sobre a nossa série de vídeos de análise técnica de padrões gráficos. Então se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist aqui no card para vocês poderem acompanhar os vídeos anteriores, tá? Então pessoal, dando seguimento nos padrões de continuações de tendência, de um movimento, hoje a gente vai ver sobre bandeiras, flâmulas e cunhas, tá? Que padrões, são figuras que são formadas no gráfico que indicam continuação de movimento prévio, continuação de tendência, ou seja, o gráfico, o ativo vinha numa tendência de alta, forma-se uma figura dessas e após essa figura a tendência é que ele continue nesse movimento, tá? O mesmo é para baixa. O gráfico pode vir no movimento de baixa, forma-se uma figura dessas e continua-se o movimento de baixa, beleza? Então, pessoal, a gente vai começar vendo sobre as bandeiras. O que são as bandeiras, pessoal? São figuras que são parecidas realmente com bandeiras, tá? Então elas têm o mastro e elas também têm o seu corpo, a sua bandeira, beleza? Onde que elas aparecem? Geralmente elas aparecem após um movimento de esticamento, ou seja, um movimento mais forte, e forma-se uma pequena correção, tá? Uma pequena correção dos preços. Por exemplo aqui, então a gente teve um esticamento que a gente poderia chamar isso daqui de mastro, e na sequência a gente pode perceber a formação de um pequeno movimento de correção. Então, eu marco a parte superior. Se eu replicar essa linha, então eu posso ver, pessoal, que ela forma uma pequena bandeira, beleza? A gente poderia chamar isso aqui de bandeira. Ou seja, ela forma aqui um mastro e depois uma pequena bandeira, beleza? Geralmente essa é a bandeira. Ela pode ser em pequenos movimentos, como também pode ser em grandes movimentos. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui, tá? Mas geralmente, pessoal, elas aparecem tanto para alta quanto para baixa. Então ela vem, forma-se um mastro e aparecem as pequenas bandeiras. A gente tem que saber identificar isso. Geralmente é uma correção do movimento anterior que, quando rompe, a projeção geralmente, pessoal, é o mastro projetado para baixo. Por exemplo, aqui, ó, se eu projetar esse mastro aqui para baixo, veio no 161.8 exatamente, tá? Então eu poderia considerar esse movimento prévio sendo o mastro da bandeira e aqui o próprio corpo da bandeira. Eu projeto isso daqui para baixo, ela vem exatamente no 161.8, beleza? Geralmente, para a gente operar uma bandeira, a gente tem que esperar a confirmação do rompimento, ou seja, aqui a gente vê uma barra forte de volume de venda rompendo esse corpo da bandeira, forma-se um candle de indecisão, outro candle de indecisão e na sequência ele perde esses dois candles, ele fecha abaixo desses candles de indecisão. Isso daqui seria uma confirmação, beleza? Ou a gente já poderia tomar após a perca desse candle aqui, ó, tá? Então é isso, pessoal. Essa é o padrão de bandeira. Geralmente eles indicam continuação de tendência, continuação do movimento e aparecem tanto para alta quanto para baixa, beleza? Então tá. Após as bandeiras, a gente vai ver sobre as flâmulas, que são bem parecidas com as bandeiras. O que são as flâmulas? As flâmulas, pessoal, são aqueles itens que são utilizados nos aeroportos, né? Para ver o vento, alguma coisa do tipo assim. Eles são bem parecidos com as bandeiras, com a diferença que eles possuem uma inclinação um pouco diferente. Enquanto as bandeiras geralmente a inclinação é totalmente na diagonal, e as flâmulas caracterizam-se por ser parecidas até mesmo com um triângulo simétrico, porém com um mastro. Então seria um pequeno triângulo simétrico com um mastro, beleza? Então aqui a gente pode ver uma flâmula, ó. Se a gente fechar certinho, a gente pode ver, ó,
que ela forma uma flâmula, tá? A mesma coisa serve para operar uma flâmula. A gente tem que esperar um rompimento, a confirmação desse movimento, para depois a gente entrar no ativo, beleza? E geralmente a projeção da flâmula é exatamente parecida com a das bandeiras. Então a gente projeta esse movimento do mastro para cima, ele foi no 61.8 exatamente, ó, até passa um pouquinho, depois ele volta a corrigir, beleza? Então essas seriam as flâmulas, beleza? Então elas também indicam uma continuação do movimento. Então a gente vê que aparece uma flâmula, depois o rompimento, o movimento continua para alta, e também podem aparecer numa baixa, tá, pessoal? Então podem ser formadas também durante o movimento de baixa, tá? Então é isso, pessoal. O que a gente tem também, que a gente vai verificar, são as cunhas. Então, cunhas, pessoal, também são parecidas com os triângulos, porém, o que caracterizam as cunhas é um movimento mais esticado, digamos assim, beleza? Vamos ver se a gente encontra uma cunha por aqui. Vamos lá. Ó, vamos ver se aqui tem uma cunha. Então, a gente traça uma linha pegando a parte da resistência para baixo, e depois a parte dos suportes também com uma certa inclinação aqui, ó. Então, pessoal, esse daqui seria uma cunha. A gente pode caracterizar isso como uma cunha de baixa numa tendência de alta. Após o rompimento dessa cunha, que a gente também tem que esperar a confirmação, ó, então aqui ele forma um candle de indecisão, ele rompe. Quando ele recua, aqui seria o momento ideal para a gente tomar posição com o stop abaixo dessas mínimas. Então a gente poderia ter surfado esse pequeno movimento ou até mesmo esse movimento maior aqui, tá? Então as cunhas podem ser tanto baixistas quanto altistas, ou seja, a inclinação da sua resistência virada para baixo como virada para cima também, tá? Em um movimento de correção como aqui, por exemplo. Então, pessoal, essas são as cunhas, tá? Também parecidas com os triângulos, a gente opera após o rompimento quando ela faz o recuo. Quando ela recua, a gente entraria mais ou menos por aqui, beleza? Então é isso, pessoal. São os padrões de continuação de tendência, de movimento prévio, tá? Então são as bandeiras, que é caracterizada pelo mastro e pelo seu corpo. Então aparecem tanto numa tendência de alta quanto numa tendência de baixa. Depois a gente tem as flâmulas, que é a caracterização de do seu corpo um pouco mais fechado, né? Diferente das bandeiras. As flâmulas têm um corpo um pouco mais fechado, por exemplo, aqui, ó. Vamos traçar aqui uma linha. Então aqui a gente poderia ter isso como uma flâmula, né? Então ele forma um pequeno triângulozinho, depois ele rompe, quando ele recua, que seria o melhor momento para a gente poder entrar. E por fim as cunhas, que são movimentos mais esticados, então podem ser tanto de baixa quanto de alta também. Beleza? Bom, pessoal, quis ser o mais rápido possível aqui para vocês e também ao mesmo tempo simplista, tá? Tentar passar de uma maneira mais simples essas figuras gráficas para vocês, tá? Então, pessoal, aquela mesma ideia. A gente não tem que ficar se apegando nas figuras. A gente tem que levar, assim, elas em consideração quando a gente for fazer uma entrada. Mas não somente elas, mas como sim todos os outros itens da análise técnica, como os candles, como a tendência, como suportes e resistência, mas as figuras nos auxiliam para indicar o que esse gráfico pode estar querendo fazer, tá? Para a gente poder tomar assim uma entrada e até mesmo para projetar os nossos alvos, que geralmente a projeção dos alvos são feitas com base nas figuras prévias que são formadas. Então a gente projeta a partir, por exemplo, de um mastro, a partir de uma projeção de um retângulo e assim por diante, beleza? Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações para não perder os vídeos. Estou soltando vídeo todos os dias ao meio-dia e às 18 horas, muito conteúdo com o mesmo intuito, desde o início, passar para vocês de uma maneira mais simplificada conhecimentos do mercado financeiro em ordem, como se eu estivesse iniciando agora o que eu gostaria de aprender, beleza? Então, pessoal, deixem nos comentários o que vocês acharam, deem um like e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.